convites. É sempre uma alegria retornar, falar com vocês na reflexão desta noite, desejando que aqueles que estão vindo pela primeira vez a esta casa sintam-se acolhidos, abraçados, e esperamos o retorno de todos na próxima noite. Que haja persistência, porque é um trabalho muito elevado que é feito durante a palestra, e eu agradeço a oportunidade que me é dada de trabalho ao Valdir, a diretoria da casa, rogando a Jesus que nos traga a devida inspiração, pois o tema que escolhemos para esta noite é preservar-se dos anticristos e do mundo. Creio que seja do conhecimento de todos que a humanidade terrestre passa por dias de grandes tribulações. Estamos vendo comportamentos que dizemos fora dos padrões, daquilo que a humanidade considera normal. Estamos assistindo muitas pessoas adoecerem, muitas pessoas cometendo crimes graves. São esses os dias da transição, como nos ensinam os registros da doutrina espírita. São dias que antecedem a uma grande mudança para a humanidade, em que nós, enquanto espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expressões, estamos nos preparando para subir um degrau nessa escala evolutiva, para o mundo de regeneração. Porém, meus amigos, o mundo de regeneração, ele não se faz com uma pessoa, ele se faz com a humanidade e com espíritos regenerados. É o momento, como consta no Evangelho de Mateus, realmente de grandes tribulações. E é onde está registrado em Mateus, no capítulo 24, quando Jesus fala no sermão profético, quando ele nos prepara para esses dias, nos alertando. Em todos os seus ensinamentos, nós podemos observar que ele fala de estarmos vigilantes, de estarmos atentos a tudo que nos chega. E no sermão profético, mais precisamente no versículo 4, Jesus diz: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão muitos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não creiam, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios, de sorte a enganar, se possível, até os escolhidos. Eles farão prodígios, lembrando aqui que prodígios são obras exclusivamente de Deus, e Deus jamais daria a seres inferiores e perigosos um poder igual ao dele, porque assim ele deixaria de ser Deus, né? Quando nós aprendemos lá os atributos da divindade, ele jamais daria esse poder a espíritos perversos. Então ele está nos alertando que nós estaríamos convivendo com esses falsos cristos e esses falsos profetas. Lembrando que profeta é todo aquele que é enviado de Deus com a missão de instruir, orientar,
para Jesus. Quer dizer, toda a obra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles querem anular, eles querem, na verdade, nos afastar desses ensinamentos. E os falsos profetas são aqueles que seguem os falsos cristos. São atraídos por suas palavras, sempre convincentes e muito inteligentes. Porque esses espíritos que agem no mal, eles são de uma perspicácia, de uma inteligência, e são convincentes. Eles convencem, os falsos cristos, desculpa, eles convencem os outros espíritos, lembrando que espíritos somos todos nós, encarnados e desencarnados, tá certo? Então, tudo que for refletido aqui nessa noite, como nós veremos na mensagem do Espírito Erasto, tem a ver com os que estão encarnados e com os que estão desencarnados. E no Livro dos Espíritos, da questão 100 até 113, Allan Kardec coloca a escala espírita, que é muito importante todos nós estudarmos essas questões de 100 a 113, porque ali ele nos diz, Allan Kardec, que existem 3 ordens de espíritos. Ele começa da inferior para a superior. A terceira ordem é dos espíritos perfeitos, e ali tem 5 classes: os levianos, os pseudo-sábios, os zombeteiros. São 5 classes. Todos nós somos espíritos imperfeitos, trabalhando buscando a perfeição. E na segunda ordem estão os bons espíritos, que tem 4 classes. Esses bons espíritos, eles ainda têm algumas provas, então eles ainda precisam reencarnar. Mas eles estão bem distantes do mal já. Nós, enquanto espíritos imperfeitos, nós estamos ainda vendo o mal predominando na humanidade. Predominando. E na primeira ordem estão os espíritos puros, dos quais nós conhecemos Jesus, não é? Que esteve aqui e que nos deixou todos os ensinamentos. Ele veio porque ele sabia que naquela época e agora, e até chegarmos à perfeição, enfrentaríamos grandes obstáculos espirituais sempre, viu, gente? Jesus não veio falar nada da materialidade. Ele veio nos falar da vida espiritual. Veio para nos ensinar que a vida não termina com a morte, que existe a comunicação com os espíritos, que é possível, porque a vida não termina no túmulo. Veio para nos dizer do próximo, para nos falar do perdão, da necessidade do perdão. E nessa escala espírita estão todos esses espíritos. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele nos diz que, no capítulo 14, item 45, quando ele fala dos fluidos, ele nos diz que há maus espíritos em grande quantidade em volta da Terra, por consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade acaba. E Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz: estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas. Quer dizer, nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados por espíritos bons. Nosso anjo de guarda, sim, é um espírito mais elevado. Agora, os espíritos bons têm ocupações, não é? Tem tarefas a serem feitas, às vezes estão sim junto de nós. O fato é que nós estamos sempre rodeados pelos espíritos. E nós não podemos nos esquecer disso.
Porque, por vezes, nós pensamos que fazendo alguma coisa escondida, escaparemos dos olhos de Deus. Mas não, nada escapa aos olhos de Deus. Porque os Espíritos nos veem e Deus também nos vê. Na questão 624, também no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta. E os Espíritos respondem: ser um homem de bem, sempre inspirado por Deus, ser bom, benevolente com todos, abnegado. Ser conhecido por suas palavras e ações, isto é, existe coerência entre o que ele fala e o que ele faz, entre o que ele fala e a sua conduta. Esse é o verdadeiro profeta e tem compromisso com a verdade e com as leis divinas. Age sempre com humildade e desinteresse pessoal. Então, eu estou passando para vocês os registros que nos levam a identificar os espíritos, tá? Depois, e Allan Kardec colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E no item 10 tem uma mensagem do Espírito Erasto, ditada em 1862 na Sociedade Parisiense, onde ele diz, vai nos dizer, onde estão os falsos profetas? Onde estão os falsos profetas? Ou quem são os falsos profetas? Estão entre os encarnados e desencarnados, espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, depois de terem feito o que seus médiuns nos aceitam. Erasto se refere aqui aos médiuns, porque todos nós somos médiuns, todos nós, em maior ou em menor grau. Ele não se refere em nenhum momento somente àqueles que participam de uma reunião mediúnica. Não, todos nós somos médiuns. Então, todos nós estamos recebendo a influência dos espíritos. Para dar mais peso às suas teorias, se apropriam os falsos profetas, sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Isso acontece nas reuniões mediúnicas. Eles se apresentam como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Emmanuel, são os falsos profetas. Querendo que a verdade chegue a todos, continua Erasto, Deus não a confina no círculo acanhado, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios. Quer dizer, quando Deus quer revelar algo para a humanidade, Deus não vai se utilizar de uma reunião mediúnica ou de médiuns, ou antigamente de profetas, que os profetas eles vêm lá desde antes de Moisés. Ele não vai se utilizar de um falso profeta ou de um falso Cristo. Pelo contrário, ele vai se utilizar de médiuns sérios que trabalham em reuniões mediúnicas sérias. Em uma não. Aí ele vai em várias reuniões, utilizando-se de vários médiuns para noticiar essa novidade ou alguma boa nova do Evangelho. Desconfiar dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nesses momentos de transição, em que, como na atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias,
levando para a prática isso que Erasto nos passa nessa mensagem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aí nas redes sociais vendo coisas incríveis. E às vezes nem vem. Há um mês, mais ou menos, eu vi numa rede social uma senhora dando uma entrevista. Eu me interessei, ela estava falando sobre grupos que se formam. Mas eu não fiquei tão interessada no que ela estava falando que eu não vi a profissão dela. Provavelmente seja de uma ONG. Porque ela dizia o seguinte, que existem grupos que formam nas redes sociais as panelas. Comentei ontem, né? As panelas. E aqueles que trabalham nas panelas, as panelas são grupos. E os que trabalham nas panelas são os paneleiros. E o que fazem esses paneleiros? Bom, a estratégia, ela não disse, mas provavelmente se utilizam de jogos, né, como nós conversamos ontem no estudo, para adolescentes. Porque o adolescente, ele sabe como chegar nessas páginas, né? Então, eles vão ali, esses paneleiros, eles vão induzir o adolescente, através desses jogos, das palavras apropriadas, para as matanças. Ela até citou o nome de uma escola aqui no Brasil, que é brasileira, de uma escola de uma cidade em que um adolescente entrou, né, e nós temos notícia disso, né, nos Estados Unidos acontece muito, em outros países também, de adolescentes que entram na escola e entram atirando mesmo. Já ouviram falar dessa matança? Então, esses que estruturam essas panelas são os falsos cristos. Os paneleiros, aqueles que executam as ordens do falso Cristo, aquele que estruturou todos esses joguinhos, jogos, são os falsos profetas. Está bem próximo de nós. É uma realidade. Vi esses dias, nessa semana mesmo, um termo que eu nunca tinha ouvido: adultização. Acho que todos perceberam na internet, né? Adultização. Bom, isso já vem ocorrendo, a utilização de crianças para notoriedade, por motivos financeiros, por fama, pais sem escrúpulos que utilizam-se das crianças e as expõem a situações que são situações que não são aquelas apenas que nós presenciamos ou assistimos. Vai muito além, me disseram. Porque aí você entra na internet, eu entrei para pesquisar sobre essas panelas e paneleiros. Claro, eu sabia, eu não ia encontrar nada. Porque existe um caminho que não é público, é direcionado, no caso das panelas, para os adolescentes. E para as crianças, porque depois nós vamos refletir sobre uma mensagem de Joana de Ângeles, porque os pais estão tão preocupados com coisas mil que estão se esquecendo. Talvez, não é uma crítica, é uma constatação, de vigiar o que os filhos estão fazendo na internet. Então, nós estamos diante de falsos cristos, falsos profetas, utilizando-se de crianças, utilizando-se de adolescentes, utilizando-se de alunos, que dizem que tem aqui os jogos também, né, que os alunos que vicia, né, que envolvem dinheiro também. Isso eu não li em nenhum lugar, né? Depoimento de uma pessoa, tá? que utilizou já e conseguiu se desvincular desses jogos.
mas está bem próximo de nós. E o que está acontecendo? É esse turbilhão de coisas que acontecem ao mesmo tempo, que Jesus sempre nos advertiu sobre a vigilância. E, consequentemente, esses fatos vão nos afastando de Deus. Vão nos afastando das leis morais de Jesus. Ou seja, esses falsos cristos e falsos profetas estão, em parte, conseguindo seus objetivos. Eu ouvi também do Rossano Klinge, na verdade, agora eu me lembrei, que eu ouvi esse termo adultização. Rossano Klinge, palestrante espírita, acho que quase todos já ouviram falar. Ele que estava num vídeo curto falando sobre essa adultização das crianças. E realmente, hoje nós olhamos as crianças, parece que ele está em um adulto em miniatura. E a infância é um período muito importante para a criança. Muito importante. E esse, o Rossano mesmo, que ele é da área da psicologia, da psicoterapia, ele fala que é preocupante essa adultização. Porque, como eu disse, rouba o tempo natural da infância. Fica muito preocupado com a aparência, com o holofotes, com o status, com a exposição, com as curtidas. Expõe as crianças como uma mercadoria, os pais, né? E sujeitos à exploração, porque nós nem imaginamos até onde vai isso. Que é melhor nem pensar. E também caracterizando aí um abandono emocional, porque os pais ficam tão envolvidos em expor as crianças essas situações que abandonam emocionalmente, privando a criança dessa fase tão importante que é a infância. Então nós estamos convivendo com isso, porque nós também, quando nós recebemos uma notícia, uma mensagem que é falsa, muitas pessoas talvez não tenham cuidado de verificar se é verdadeiro ou não e já compartilham. Nós estamos aí fazendo o papel de falso profeta, se for mentira, né? Porque existe muita mentira na internet, muita coisa falsa, fake, muita coisa. Precisamos ter cuidado. Ter cuidado também da literatura espírita. Tem muitos autores que falam em nome de Deus, citam as leis morais, citam o Evangelho de Jesus, mas, na verdade, se você for buscar a origem, a fonte, vão afirmar coisas que não são verdadeiras. Por isso, meus amigos, é melhor ficarmos com a literatura que nós conhecemos e que são as recomendadas, né? As 5 obras básicas, as obras de Emmanuel, de André Luiz, que nos trazem muitas informações acerca do mundo espiritual, acerca da doutrina espírita. E justamente por conta dessas mentiras, né? Desse desvio que se faz da verdade, porque Jesus o tempo todo falava da verdade, né? Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E realmente é mesmo. Ele é nosso modelo e nosso guia. No livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 24, o livro dos Médiuns foi escrito por Allan Kardec, com base na segunda parte de O Livro dos Espíritos. É um dos livros também das obras básicas, que todos nós, não somente os médicos, não somente aqueles que trabalham em reunião mediúnica, precisam estudar. Principalmente essa parte em que Allan Kardec coloca sobre a identidade dos espíritos. Todos os frequentadores da casa espírita deveriam estudar essa parte, porque ela nos é muito importante. Eu, claro, não vou falar sobre ela agora
em detalhes, porque Allan Kardec relaciona 26 princípios para reconhecimento dos espíritos. Mas alguns deles, como por exemplo, a linguagem utilizada. Os bons espíritos só dizem e fazem o bem e usam a linguagem elevada, nobre, palavras simples, mas com muita modéstia. Os espíritos levianos, isso nós entendemos para nós encarnados e para os desencarnados também, tá bom? Para os que são médicos e frequentam a reunião mediúnica e para toda a humanidade, porque, como eu já disse, todos nós somos médicos. Espíritos levianos fazem com facilidade a predição do futuro. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação, é mentira. Então, se alguém chegar para você, também não precisa ser um desencarnado, e falar, olha, o mundo vai acabar tal dia, vai acontecer uma explosão de planeta contra planeta, não acreditem, pesquisem, busquem fontes, tá? Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, eles dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, agem o que houver. Os bons espíritos, eles estão sempre prontos a nos auxiliar, sempre fazendo bem. Os maus não. Como eles são ociosos e às vezes têm tempo de sobra, eles ficam nos rodeando. E Emmanuel fala muito bem disso no livro Pensamento e Vida, quando ele, na mensagem intitulada Associações, ele fala que nós estamos envolvidos nesse momento, por exemplo, por vários pensamentos. Os pensamentos dos encarnados, os pensamentos dos desencarnados. Então, tudo é uma questão de como está o seu pensamento naquele momento. Quando Jesus fala da vigilância, é da vigilância dos nossos pensamentos. Porque tudo acontece ali na sintonia. Nossos pensamentos são ondas. E o então ocorrem essas associações. Pensamentos de encarnado com pensamentos de outro encarnado, pensamentos de desencarnados com pensamento de encarnado e vice-versa. Então nós devemos vigiar os nossos pensamentos, porque os espíritos maus, quando eles querem algo, eles ficam ali te rodeando. Eles ficam te rodeando até conseguir o que querem. Porque tem um caso bem rápido, com o Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, que era médico, né? E ele tinha um filho, ele teve vários filhos, Dr. Bezerra, e tinha um filho dele que fazia medicina. E esse filho ficou obsediado. Aí, numa reunião mediúnica, o espírito que estava obsediando o filho dele se manifestou. Aí ele disse que o objetivo era o Dr. Bezerra. Mas eles não encontraram meio de sintonia com o pensamento do Dr. Bezerra de Menezes. Então foram com o filho. Porque filho, enfraqueceram o filho, aí foi feito todo o trabalho de desobsessão, mas nós devemos estar sempre vigilantes, porque eles estão nos rodeando. Eles têm tempo. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem perfeito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade. O elogio é como se você levasse uma pessoa ou um espírito para a beira de um precipício. Tá? Uma palavra carinhosa é diferente de um elogio exagerado. Precisamos saber disso. Porque quem não gosta de receber uma palavra carinhosa? Quem não gosta de receber uma palavra de
Mas não é o caso que Allan Kardec coloca. É o caso da lisonja, dos elogios exagerados, que levam a pessoa para o orgulho, para a vaidade. E já lembrando da fala de João Evangelista, que se nós quisermos nos prevenirmos, nos protegermos dos anticristos, nós devemos anular o orgulho e a vaidade. E o elogio exagerado vai ser exatamente o contrário. Estimula o orgulho, a vaidade. E nós devemos ser humildes, simples, como os espíritos bons. Eles têm uma linguagem muito simples, não usam de palavras assim. Eles sabem, como usar. São humildes, nunca é eu, é sempre nós. Nunca julgam, nunca criticam, não chama a atenção de ninguém, como Jesus. Jesus passou pelo planeta Terra, ele nunca se alterou com ninguém. Mesmo entre os 12 discípulos, os quais ele já sabia, de antemão, que seriam essas 12 almas que lhe acompanhariam, ele nunca se irritou com Simão Pedro. Ele não julgou Judas, que o traiu. Assim são os bons espíritos. E assim que nós devemos nos esforçarmos para agir. Não é fácil. Não é fácil. Mas à medida que nós vamos nos conhecendo interiormente, e aí nós precisamos de coragem e de honestidade para reconhecer o que somos, porque não é fácil. Nós somos espíritos que trazemos ainda muitas imperfeições, que às vezes passam desapercebidas. Nós não percebemos que estamos sendo orgulhosos, nós não percebemos que estamos sendo injustos diante de uma pessoa que nos ofende. Nós não temos aquela humildade que Jesus nos ensinou praticando. E é o que nós devemos fazer: estudar e colocar em prática. Falar e agir de acordo com o que se fala. Caminhar sempre em busca da verdade. Não é fácil, mas precisamos pelo menos tentar. E Joana de Ângeles, eu achei uma mensagem dela, que ela ditou para Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica de 9 de abril de 2019, no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá em Salvador, na Bahia. O centro que o Divaldo participa, desencarnou, mas participa. Joana de Ângeles deu o título a essa mensagem de período de trânsito. Eu fiz toda essa introdução aqui para que a gente pudesse chegar nessa mensagem de Joana. Porque o preservar-se dos anticristos e do mundo, preservar-se do mundo, como eu já disse, é ir anulando pouco a pouco o orgulho e o egoísmo. Porque os Espíritos nos dizem, no livro dos Espíritos, que são as duas grandes chagas que a humanidade tem que enfrentar: o orgulho e o egoísmo. E todos os sentimentos que advêm desses dois sentimentos negativos. Então é um trabalho constante, difícil e constante, que exige de cada um de nós esforço, bom ânimo. E o título, a preservar-se dos anticristos e do mundo, vem de uma carta de João Evangelista, onde ele diz que é uma das condições para nós nos livrarmos dos anticristos e do mundo, para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Porque, segundo João, ser chamado filho de Deus é uma manifestação de amor que Deus nos dá. Deus se manifesta
chamando-nos de filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos permanecer, continuar sendo filhos de Deus, através da vigilância, através dos bons pensamentos, através da prática do Evangelho de Jesus, para que continuemos sendo chamados, identificados como filhos de Deus. E Joana de Ângeles, nessa mensagem em que ela vai falar sobre essas condições, atuações, dos falsos cristos, dos falsos profetas, de deixarmos de sermos filhos de Deus, porque fatalmente aquele que se desvia das leis divinas está fatalmente se afastando de Deus, né? Como eu já disse. E nessa mensagem, período de trânsito, que ela se refere às pessoas que estão desconectadas da realidade, nos diz Joana de Ângeles. São alguns trechinhos só, tá, gente? As densas névoas de natureza vibratória que pairam sobre a sociedade atual produzem um tóxico de natureza entorpecente, que a quase todos os indivíduos coloca em semi-trânsito. Ou seja, todos nós estamos como que anestesiados. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Muitos de nós, nos dias de Joana de Ângeles, estamos andando, como ela diz no parágrafo seguinte, como fantasmas que andam sem destino, movimentando-se, sem discernir para onde estamos indo, sem a capacidade de entender o que está ocorrendo. Reflitam bem sobre isso que está acontecendo. Sob um aspecto, arrastam-nas ao embalo de ruídos alucinatórios e luxúria exacerbada, ou anulam-lhes o discernimento e o bom tom, permitindo-se quaisquer arrastamentos, ou seja, deixam-se levar pelas ondas que são compartilhadas nas redes sociais. Isso é bom? Então eu vou fazer. E um faz, depois o outro faz, não para refletir se aquele comportamento está sendo adequado, sem entrar em detalhes, porque às vezes são situações até constrangedoras que acontecem entre os espíritas, entre as pessoas de qualquer religião, na humanidade como um todo. Estamos todos nos comportando como pessoas anestesiadas, entorpecidas pelas sensações grosseiras do primitivismo em que se situam, elegem condutas estranhas, distantes dos comportamentos do amor e da responsabilidade que a vida impõe inexoravelmente. Estamos reagindo como se primitivos ainda fôssemos, né? Aconteceu alguma coisa, vai lá na oficina, dá não sei quantos tiros na pessoa e simultâneo ao primitivismo. Lembra a época de Moisés, que era olho por olho, dente por dente? Parece que a humanidade está voltando. Não tem retrocesso, não tem de progresso, mas no comportamento moral, sim. Então, estão assim atirando, estão matando, como se fosse uma coisa natural. Não tem um dia que se passa, não tem uma notícia, aqui de Araçatuba, onde ele viveu, de um assassinato. O trânsito, as pessoas estão, parece que, sonolentas no trânsito, ou às vezes, na maioria das vezes, agressivas, violentas, usando o carro ou as motos como armas. Então, o que a gente tem que sair de casa, de carro, orando e voltar orando, pedindo segurança, orando por nós e pelos demais, pelos pedestres, pelos demais motoristas.
Porque estão todos agindo como se fôssemos ainda primitivos, seres primitivos. Esse estágio que caracteriza a atualidade social, continua Joana, é o fruto espúrio de comportamentos materialistas apresentados por doutrinas cínicas e existencialistas, que reduzem a vida humana ao estúpido amontoado de células montadas pelo acaso. Por que tudo isso está acontecendo? Porque algumas religiões, as pessoas que não acreditam em Deus, os ateus, para eles não existe uma vida futura. Tudo acaba, tudo. Então eles não têm essa visão que a gente tem, de que a vida continua. Então eles vivem enlouquecidamente, agressivamente, ou entorpecidos, anestesiados, porque eles tanto fazem. Tudo vai como vai morrer, tudo vai se acabar. Ou seja, não tem esperança. Não tem esperança. Porque nós temos a esperança. Quem é espírita tem. A vida continua. O que nós plantamos agora, nós vamos colher mais para frente. Não nessa, na próxima. E para onde nós iremos após a morte, a desencarnação? Conforme nós vivemos aqui. Se você viveu fazendo no céu, você vai no céu, entre aspas. Se você viveu formando um inferno em torno de si, dentro de si, você vai desencarnar e vai para onde? Vai fazer companhia para os espíritos maus, para esses que ficam posicionando as pessoas. Eles são organizados, né? São espíritos maus, eles têm uma organização medonha. Esse transe é pestífero, porque vitaliza miasmas psíquicos que se transformam em vírus e bactérias agressivos, que infestam os organismos em desarmonia. Surgem doenças repentinamente e distúrbios individuais de etiologia desconhecida dizimam esses incautos, ou seja, esses descuidados. Então, o que acontece nesse momento que nós estamos vivendo? Esse transe, né, como diz Joana de Angelis. Os nossos pensamentos produzem miasmas que se transformam em vírus e bactérias agressivas, porque infestam os organismos que estão em desarmonia. Qual é o primeiro sistema do nosso corpo biológico que é afetado? Quando existe uma desarmonia, uma briga, uma discussão, uma decepção, é o sistema imunológico. Então a nossa imunidade fica muito baixa, formando assim um campo propício para a proliferação dos vírus e das bactérias. Nós temos casos de pessoas que desencarnaram porque determinada bactéria tinha infectado o organismo dela e nenhum antibiótico conseguiu combatê-las. As bactérias, elas se dividem muito rapidamente. Os vírus, eles se replicam também muito rapidamente. Então, nós estamos aí vivendo um momento muito delicado. Nós estamos vendo aí quantas pessoas adoecidas, quantas pessoas que adquirem doenças que não têm cura, né? Se é resistente à bactéria, como vai curar com a infecção? Resistente aos antibióticos conhecidos aqui na Terra, como curar as infecções? Tudo isso produzido pelos nossos pensamentos. Pelos nossos pensamentos.
Porque os pensamentos negativos, eles formam uma nuvem espessa em torno do planeta, e André Luiz fala muito sobre isso em suas obras, A Vida no Mundo Espiritual, quando ele diz da dificuldade da espiritualidade em nos auxiliar como encarnados por conta dessa nuvem espessa e escura. Então, eles deixam para fazer essa ajuda, esses trabalhos, durante o sono. Então, enquanto nós dormimos, eles agem. Mesmo quando existe a necessidade de auxílio de encarnados no mundo espiritual, é também à noite. Porque essa camada que se forma durante o dia, ela é espessa e é escura. E dificulta demais o trabalho da espiritualidade. Então, nós precisamos realmente estarmos sempre atentos, não nos descuidarmos. A cada momento, novas propostas de prazer, recreações variadas em consequência, que arrebatam as multidões desestruturadas. Há um vazio existencial que o gozo material não preenche, porque é de breve duração. Então, tudo que essas pessoas vêm fazendo alucinadamente, anestesiadas por essas sensações grosseiras, elas são de duração breve e não trazem nenhum prazer, nenhuma satisfação para as pessoas. Daí, nós assistimos, presenciarmos, vivenciarmos muitos casos de depressão, muitos casos de suicídio, ideias suicidas, e muitos suicídios, abortos, número enorme de abortos acontece na humanidade. E Joana diz: és membro dessa sociedade sublime, capacitada para o surgimento moral da humanidade. Todos nós que fazemos parte da humanidade terrestre, nós temos, quando encarnamos, que cumprir dois objetivos. O primeiro é a nossa melhoria. O segundo é contribuir para a melhoria da humanidade. E para terminar, é longo o texto dela, muito bom, viu? Ela diz: nada consiga abater o teu ânimo, nem cedas à dúvida, que é uma nuvem dificultando a claridade do raciocínio. Luta contra tuas fracas forças e não te deixes abater, não te entregues. O Evangelho é canção de alegria inefável e a ti está confiado, a cada um de nós. Vive-o em toda a sua magnitude e não concedas espaço ao temor ou à entrega do amoleitamento, que logo mais desaparecerá no fragor da batalha redentora, se permaneceres irretocável no teu dever. Não devemos ceder, não devemos perder a coragem, o bom ânimo, para seguirmos em frente, porque o que esses falsos cristos, falsos profetas têm como objetivo é exatamente nos desviar dos ensinamentos de Jesus. É exatamente fazer com que percamos a conexão com Deus. Precisamos estar atentos. E para terminar, lembrando a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os Espíritos: influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os Espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Precisamos refletir sobre isso, porque não é que devamos atribuir tudo que de mal nos acontece à influência ou ao domínio dos maus espíritos. Não. Muito das coisas ruins que nos advêm são por conta
também estamos sujeitos a essa influência que pode se tornar um domínio dos nossos pensamentos, que é a obsessão. Só que a obsessão, Emmanuel nos alerta, ela não acontece somente do lado. Ela acontece porque os dois lados permitem. O obsessor e o obsediado. Porque estão na mesma sintonia de pensamento. Que é por isso que eles ficam nos rodeando. Na menor brecha que damos, eles tomam conta dos nossos pensamentos, dominam os nossos pensamentos. E no livro Libertação, André Luiz de Tocco, Chico Xavier, nós temos ali uma obra maravilhosa, onde André Luiz nos expõe como que o mal é organizado, como que eles são organizados e como eles agem para prejudicar aqueles que estão no caminho que Jesus ensinou. Chama-se Libertação. É um livro muito explicativo, é de fácil entendimento, não é um livro difícil. Então, fiquemos atentos, vamos nos questionar quais são os espíritos que estão nos influenciando. Fazer essa reflexão diária, como a mensagem inicial que falou do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar protege o lar, a família, protege os lares vizinhos. A oração, a meditação. Porque na oração você se conecta, você se comunica com Deus. Na meditação você faz um mergulho buscando o seu eu, buscando se autoconhecer. O estudo é muito importante. Precisamos estudar a doutrina espírita e colocá-la em prática, porque não são conhecimentos armazenados que contam, mas conhecimentos que se transfiguram em ações. Porque é isso que Deus vê em nós. A espiritualidade que trabalha junto de nós. Então vamos ser firmes, caminhar com coragem e com bom ânimo, porque o desânimo nos enfraquece. E com esperança, não é? Porque a vida continua. Vamos lá, caminhando com firmeza, rogando a Deus proteção. E eu agradeço a vocês por terem me ouvido. Muito obrigada. Que Jesus abençoe e fortaleça os pensamentos de cada um de nós que estamos aqui nesse momento. Os corações apaziguados. Oração forte. Vamos então, relaxando confortavelmente, nos acomodando nas cadeiras, imaginando nesse momento uma grande luz sobre nossas cabeças. E essa luz vai descendo, percorrendo todo o nosso corpo. Vamos assim, nos relaxando, voltando nossos pensamentos para Jesus, tendo somente a imagem dele à nossa frente. Agradecendo a Deus, nosso Pai, pela vida, pela oportunidade da reencarnação, por mais essa existência. Agradecendo aos trabalhadores espirituais dessa casa, que nos abraçam desde a entrada, no momento que aqui adentramos, nos acolhem, percorrendo todo o ambiente, abraçando aqueles
queridos familiares. Agradecendo a Dr. Bezerra de Menezes, aos benfeitores que preparam esse ambiente para esse momento tão importante, quando a espiritualidade se faz presente junto de nós, nos fortalecendo, nos preparando para o passe, a finalização dos trabalhos da noite. Rogando a Ti, Jesus, que nos ajude um pouco mais, pelo tanto que já nos auxilias, que nos dê paciência diante das dificuldades que nos advêm, a resignação diante das dores e das lágrimas. Deus, Senhor, a esperança redobrada, para que possamos continuar a jornada com passos firmes, sabendo que Tu caminhas conosco, tornando assim mais fácil a nossa caminhada. Auxilia-nos, Senhor, um pouco mais. Pedimos em nome de todos os enfermos espalhados pela humanidade, que todos sintam a Tua presença. Tu que és o médico das almas, o médico dos médicos, envolva-nos, Senhor, envolva-nos, uma vez que somos todos necessitados dos Teus medicamentos, em suaves fluidos de fé, de vontade e bom ânimo, que possamos, Senhor, caminhar em direção a Ti, tendo a Tua luz brilhando sempre em nossos caminhos. Fortaleça, Senhor, os nossos pensamentos, para que estejamos sempre conectados a Ti, a Jesus, fortalecendo nossos anjos de guarda, para que continuem nos trazendo as melhores inspirações, para que não caiamos nas armadilhas que são colocadas em nossos caminhos. Auxilia-nos, Senhor, conduza-nos em segurança para os nossos lares, onde nos aguardam nossos familiares, nossos amores, que a mesma paz, essa luz que se faz nesse ambiente, sejam levadas para o lar de cada presente, cada criatura que ouve, que ora. Envolva, Senhor, nossos lares em doces fluidos de paz e serenidade. Roga por nós, Senhor, mais um pouco, pois que ainda estamos fragilizados, caminhando vagarosamente, lentamente ainda, mas que um dia, Senhor, possamos corresponder ao muito que Tu nos dás. E com a Tua oração, Jesus, nós encerramos esse momento dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois Teu é o poder, o reino e tudo